Olha, foi aberta ontem à noite a exposição sobre a vida do músico Orlandino Lois, lá no Museu da Música. Vai até o final do mês. Presente a família Lois, estava lá o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale, a sua mãe e toda a família, né, nessa abertura da exposição sobre a vida do músico Orlandino Lois. Você vai ter também mais informações na edição desta sexta-feira do Jornal do Médio Vale. Nós também estivemos lá, acompanhamos esta exposição, essa abertura, conversamos com a Bruna, ela que é arte educadora, cuida das ações educativas da escola. Fizemos uma entrevista com a Bruna sobre esta exposição. Ela é arte educadora, cuida das ações educativas com as escolas e exposições aqui do Museu da Música. Está acontecendo, vai até o final do mês, esta exposição sobre a vida do músico do timoense Orlandino Lois. Eu pergunto à Bruna como foi esse trabalho de pesquisa até chegar a esse momento da exposição. Então, ele iniciou com alguns documentos que nós recolhemos aqui no arquivo do museu, só que como nós tínhamos pouca informação, a gente decidiu realizar uma exposição referente a ele para estar buscando mais material, né? Então eu entrei em contato com o Evandro Lois, que colaborou imensamente com a exposição até agora, com fotos, documentos do pai, até o instrumento, saxofone, né, que era o instrumento preferido dele. E eu parti também para recolher depoimentos com pessoas que conheceram o seu Orlandino, né? A partir desse material, a gente montou essa primeira etapa da exposição, só que não acabou ainda, né? A gente precisa de mais depoimentos, de mais material para daqui para frente montar um artigo, algum material mais consistente que cause essa abertura na história musical, né? No caso do seu Orlandino Lois. Exatamente, né? Que ele foi um músico muito importante aqui, então a gente quer resgatar através dele, não só dele, que tem outros músicos importantes, essa história de Timbó que está um pouco, né, apagada, a história musical do Timbó. E indo atrás dessa pesquisa, resgate, que é conversar com ex-amigos, companheiros, músicos. Isso, exatamente, né? Pessoas que tocaram com ele. Vivenciaram mais de perto a música, né? Exatamente, como a dona Augusta Kurtz, ela teve uma visão um pouco mais afastada, através do esposo, Leopold Kurtz. Já outros músicos que tocaram com ele, como o seu Heinz Hartmann, ele já tem uma visão mais da parte da banda. Então eu tenho essas várias visões para estar montando esse trabalho, né? Isso foi muito bom para essa primeira etapa da exposição. Essa primeira etapa vai, então, até o final do mês? Exatamente, esse mês, né? Vai estar acontecendo esse mês. E a próxima etapa, a segunda etapa? Esse mês eu continuo a pesquisa ainda, né? Então eu vou tentar esse ano deixar um artigo pronto referente ao seu Orlandino. E tem nessa primeira etapa, são fotos, o que é mais? Fotos, né, da vida dele, ele como pai, ele como músico, documentos musicais dele, como participando da Ordem dos Músicos do Brasil, também um histórico, né, que foi montado a partir desses depoimentos. A gente montou um livrinho, então as pessoas que vêm visitar o museu podem levar esse material também. Então, mais ou menos isso é a primeira etapa. E fica também como pesquisa, né? Exatamente, é isso que a gente precisa, desse material para divulgar a história musical do Timbó. E esse material vai ficar aqui no museu, né, no nosso arquivo, e futuramente, se pesquisadores, músicos quiserem visitar o museu, quiserem ter acesso a esse material, vai estar aberto, né? E nós estamos aqui, eu estou aqui ao lado da dona Zenaide, ela que foi esposa do senhor Orlandino Lois, homenageado desta noite, juntamente com o filho que também é músico, o Clésio Lois. Mas inicialmente, dona Zenaide, como é que era o senhor Orlandino Lois como músico? Ele era muito dedicado à música. Ele vivia tirando música onde tinha, tirava da rádio, tinha um gravador, né? Que fazia muita pesquisa. Fazia muita pesquisa, vivia só para a música, era apaixonado. Ele tinha um conjunto, como é que era? Tinha o primeiro conjunto era Domingo, esse é o conjunto. Depois ele tocou com os batutas, com os diversos, né? O Erinho. Erinho, esse conjunto. O Erinho, esse conjunto, acho que foi antes de eu nascer ainda, né, mãe? Se não me engano, foi antes. Era pequeno. Era pequeno, é.
Agora, isso foi na década ele começou como músico na década de 70, ou quando ele já era criança já gostava de música? Criança já, ele tinha um clarinete, aí a tia dele, né, ia tirar leite, ele sentava lá e tocava clarinete. E tocava por esses bailes todos aqui na região? Tocava já com 14 anos, já tocava nos bailes. Assim. A senhora acompanhava também? Não, porque naquele tempo ele era novo, né? Mas a senhora conheceu ele como músico? Conheceu ele no baile? Como é que é? Conheci como músico, ele morreu, bem dizer, tocando, né? Ele sempre, nunca deixou de tocar. Agora, o Clésio Lois. O Clésio Lois também, ele é músico, já desde de pequeno, o Clésio? Clésio que é o filho do saudoso seu Orlandino Lois, homenageado aqui no Museu da Música. É o mais velho. Bom, eu posso dizer que eu já desde pequeno eu acompanhava o meu pai dando aula de música para muitos músicos da época que eu era criança, né? Ele dava aula em casa, desde que eu era pequenininho. Muitas vezes eu estava ali no meio, né, apreciando os ensaios. Muitas vezes até eu brincava com os músicos, às vezes meu pai dava bronca, porque às vezes eu tirava a atenção dos músicos quando ele explicava, né? Então, claro, com isso, com o passar dos anos, eu posso dizer que também foi despertando em mim por interesse por música. Eu era assim, também amante da música. E aí um dos instrumentos que antes de eu aprender a tocar sax, que eu me interessava muito era violão. Inclusive eu toco violão, guitarra. Quer dizer, o primeiro instrumento seu foi um violão, então? Na verdade assim, eu até comecei, eu pegava o sax do meu pai, ele deu a autorização de eu praticar. Então eu comecei a praticar algumas notas, escala natural, né? Então, às vezes, de ouvido, eu já conseguia tocar alguma musiquinha, né? Mas, assim, eu também tinha interesse em aprender instrumento de corda. Então, aí, um pouco antes de ir para o exército, nos meus 17 para 18 anos, eu comprei um violão. Então, aí eu fui me dedicando um período só no violão. Mas a música, ô Clésio, a música já estava no sangue, então. Você, quer dizer, aprendeu ali, acompanhando, assistindo o seu pai, é isso? Sim, assistindo meu pai. Muitas vezes eu via, assim, uma música que interessava tanto para a banda, que ele, como maestro, tanto o conjunto que ele participava. Uma música nova que surgia, aí ele, com o gravador, ele fazia as partituras para o conjunto, né, para os pistões, arranjos, a parte que ele fazia às vezes solo de sax. Então ele pegava o caderno de música dele, né, e com o gravador ele ouvia e aí escrevendo essa partitura, esses arranjos por exemplo, para apresentar as músicas nos bailes, né? Agora, o conjunto que ele participou. Agora, dona Zenaide, o instrumento que o seu Orlandino, o primeiro instrumento que ele tocou foi o quê? O saxofone? Não, foi clarinete. Clarinete. Depois também ele tocava pistão, mas... Pistão também. Depois no final, né, quando eu era adulto, era só sax. Só sax. E você ainda é músico, né? Continua... Inclusive, eu sou músico da banda Acorde Celeste da Assembleia de Deus, né? Então, desde quando eu voltei do exército, aí eu comecei a me dedicar assim, aprendi a partitura e aí eu comecei a me dedicar no sax, né? E eu já estou praticamente tocando sax pouco mais de 30 anos, né? 30 anos que eu toco saxofone já. Dona Zenaide, durante 20 anos, eu apresentei a Oktoberfest, era locutor de palco, e eu via lá o seu Orlandino lá, que tocava lá na banda lá. Desde o começo. Desde 1984. Ele toda a vida tocava lá. Era um bom músico. Era bastante, sim. Ele tocava bem, assim, o sax dele. É uma homenagem bonita, né, nessa noite. Bonita, sim. O meu pai iniciou desde o tempo do John Miller, né? John Miller. Desde o tempo do John Miller ele iniciou a tocar na banda. Ele era trompetista na época. Depois,
quando John Miller faleceu, como está ali no livreto ali, que foi na década de 65. Então meu pai assim assumiu, parece, a banda como maestro ali de 66, 67, nessa época em diante, que ele ficou por um período, né? E o Clésio é o único da família, então, que se interessou por música? O único. Só que o Álvaro, o Valmir e o Álvaro Valmir, né, que tocava, o Wander também tocava na aula, aquilo da marcha, como é que é? Cornetinha. Eles também tocavam. Só na banda, né? Só na banda. Tá certo, então, né? Eu acho que é uma homenagem muito bonita, que vai ficar aqui na recordação, o senhor Orlandino Lois, que fez história da música aqui timoense, dona Zenaide. Tá bom, então. Obrigado sempre pela entrevista, né? Também quero agradecer por essa entrevista. E o senhor, como é o nome? Saulo. Eu agradeço também pela homenagem que está sendo feita pelo meu pai, que foi esse tempo de música quando estava em vida, desde a década de 60, né? Eu pude acompanhar a mente por um período, eu acredito que quase 10 anos, assim, que meu pai se dedicava e dava aula de músicas, né, em particular em casa, né, para muitos músicos da época, não só que tocavam na banda, como também músicos que tocavam em conjuntos, né, de bailão, né. Ensaiava lá em casa, o conjunto todo ensaiava lá. Na casa? Na casa, né? Era legal, né? É. Eu até estava falando que tinha um tempo que o músico, ele era bom, ele tocava sem essas parafernálias todas, sem equipamento, né? Dava aqueles bailes bonitos, né? Sim, dava bailes bonitos, né? Nós vamos aí para um rápido intervalo comercial, a família Lois contando um pouco, né, da história, um pouco da vida e do músico, o seu Orlandino Lois, nessa exposição aberta ontem no Museu da Música, vai até o final do mês. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.